Fala pessoal, esse é um EP piloto do TDLcast. Eu sou o Blue Striker e eu vou tentando conduzir essa coisa doida junto com o Gela. Junto com o... galera. Eita, aí sim. Junto com o Guiro ou Lucas, eu não sei. Olá pessoal, eu sou o Lucas Neto. E junto com o JL. Salve. Então, vamos indo. Esse é um episódio piloto, como eu disse, né? Então vai ser mais uma troca de ideia, uma coisa mais pra jogar conversa fora, né? Então, eu tô sem assunto. Alguém puxa um assunto aí, sei lá. Eu queria muito dizer e falar sobre todos os animes do ano passado, né? E me veio a ideia de fazermos uma retrospectiva de tudo que a gente assistiu no ano passado. Então, foi a retrospectiva dos animes de 2022. Essa era a minha ideia e é isso que eu tô querendo falar hoje, né? Discutir por vocês. Assim, dos animes de 2022 que eu vi, foi bem diferente algumas coisas e outras eu meio que me decepcionei. E é isso. Eu assisti bastante coisa, né? Na verdade, eu dropei bastante coisa nesse 2022. Mas, pelo menos no episódio 1, eu devo ter assistido de 90% dos animes, cara. Eu acredito. Mas que negócio, né? Você assiste o episódio 1, assiste o 2 e talvez o 3, né? E ao longo da temporada, eu pelo menos vou dropando um monte de coisa. E acabo que, no fim das contas, eu não completo vários animes. Eu assisti bastante coisa esse ano, também dropei bastante coisa. Assisti bastante coisa bizarra e queria dedicar mandar um salve para nossa querida amiga Thalita, né? Que é algum motivo de ter assistido muita coisa ruim e bizarra. Thalita. Thalita, um abraço pra ela. Queremos você aqui. Thalita com T de trash. Trash é uma coisa que eu gosto muito de assistir, né? Não só anime, mas tipo conteúdo trash, filme. Eu gosto, não vou negar. Nem gosto. Não vou te falar, eu sou muito fã de trash e achei que ninguém curtia lá do grupo. E você, JL? Eu fui bom. E aquela coisa, né? Tem mais dropei também. E o que teve mais nessa temporada foi comédia romântica, Muita gente reclamando de et no Twitter, descobrindo o et agora. O famoso termo... Não, eu acho que o pessoal descobriu o termo et, acho que depois que saiu o Fire Force. A primeira temporada que criaram o termo lá, et desnecessário, né? Por reclamar com o autor. Esse Fire Force foi um marco no sentido negativo. E, porra... E o autor viu que pessoas reclamaram e ele foi lá e fez mais et no mangá de provocação mesmo. Ele fez literalmente, né? Se vocês reclamam, então como? Eu acho assim, pô, a questão desse et aí, vocês puxaram esse assunto, eu tava até pensando nisso aí ontem, e, pô, tem anime assim que o et realmente tá lá, o pessoal reclama e beleza, tá ok. Mas teve um caso esse ano, né, de Spy Family, o pessoal começou a ver et em Spy Family, tá ligado? Naquela cena que o Lloyd dormindo com a Anne e o pessoal começou a encher o saco disso. O pessoal do Twitter, geralmente, a gente não deveria nem dar atenção pra eles. Não, mas ainda assim, tá ligado? Tipo, o pessoal começa a ver et em tudo, cara, e até em lugar que não tem. Eu tenho uma pergunta muito polêmica agora, nesse podcast aqui que a gente tá gravando o episódio piloto, que é a seguinte: provocar quem reclama de alguma coisa numa obra, seja um anime, seja um filme, seja qualquer coisa, faz a obra ter mais sucesso? Rapaz, tá engajando. o Zack tinha isso aí, pô. Primeira temporada. Pode, mesmo não sendo às vezes um sucesso positivo ou uma repercussão positiva às vezes sendo negativa, mas vai fazer a obra ser falada. A obra sendo falada, existe marketing ruim. A obra sendo comentada, falada, mais gente vai querer procurar e conhecer a mídia. O Kono Hero tem a fandom polêmica aí, tá sucesso até hoje. Eu acho que até cai ficou, né, cara, entra nessa daí. Porque assim, tem algumas obras que provocam mesmo, tipo, mostram absurdos e são faladas até hoje. Por exemplo, Evangelion, o Shinji, tem uma história um pouco bizarra sobre
masturbação, né? E o povo até hoje faz meme com isso. Ah, cara, Evangelho é uma coisa tão complicada. Não sei se todo mundo aqui assistiu o Evangelho, mas independente de você assistir ou ler Evangelho, você não vai entender Evangelho. Isso aí, a história é complexa. O protagonista é horrível, do meu ponto de vista. Eu sei que ele não queria estar ali, começa aquilo meio forçado, eu não quero, bem genérico. Mas essa cena aí que é bizarra, que o pessoal faz muito meme. Quando eu tipo assim, eu era pequeno mesmo, mas já não lembrava muito, né? Tipo, era muito novo, aí depois na luta assim. Eu falei, pô, vou rever o Evangelho. Aí eu parei pra pegar tipo um vídeo de resumo, aí tava mostrando essas bizarrices. Aí eu olhei com uma amiga minha que é muito fã, eu falei, cara, se você for analisar Evangelho, é quase um roteiro de um hentai. Tem isso também. Eu, assim, pelo que eu vi, pelo pouco de clipe que eu vi, é uma história bem complexa, né? Histórias muito complexas, às vezes eu não assisto, simplesmente. É tão complexo que, no caso, acho que foi ano passado, ano retrasado, que começou a finalizar, acho que é a história, né? Saindo os 3 últimos filmes aí que estão na... Saiu, acho que 3 filmes, aí ano passado saiu o Evangelho 3 mais 1, né? Que é o Evangelho 4, que aí finalizou a história por completo. E esse último filme de Evangelho demorou pra caralho pra lançar, demorou muito. Filho. Do terceiro até o quarto filme foi um período de tempo enorme. Que no caso são os rebites, né? Só que tipo, tem sempre uma... Eu ainda não assisti esses filmes, então não posso falar muito, né? Eu só assisti o anime clássico mesmo e o The End of Evangelion, né? Que é o filme que tem a cena que eu tô falando aí. Mas esses 3 rebuilds eu não assisti ainda não. Os 4 no caso. Eu sei que tá tudo picotado. A série clássica tá na Netflix. Acho que na Netflix tem um filme ou 2 dos antigos. E esses 3 últimos filmes estão no Prime Video, no caso. E se eu não me engano, no seu app, naquele aplicativo que tá prestando de lançamentos, tava aparecendo um outro filme de Evangelho, tipo, cotado pra ser lançado. Deve ser uma rede especial. Eu tava vendo lá. Assim, eu não tô nem interessado, pra ser bem sincero. Pra quem é fã vai gostar, se o pessoal conseguir finalmente entender. Mas vamos lá. 2022, primeira temporada. Eu não sei o inverno, o verão, eu confundo muito. Então eu falo temporada de janeiro, né? Nós tivemos aí, vamos falar o top tier, os 3 grandes lançamentos de janeiro, né? Que foi Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin e o queridinho que estreou, né? O Sonobu Spiral, né? Além desses tiveram outros que eu gostei, mas o que mais mexeu com a comunidade foram esses 3. Tem alguma coisa a comentar desses 3? Qual vocês gostaram mais, qual gostaram menos? Marin Kitagawa, maior iFood de janeiro aí. Cara, o Sonobisk, eu acho que ele foi foi um anime gostoso de se ver. Com começo de ano que normalmente é fraco assim, entre aspas assim, de animes, assim, do gênero, para dar aquela mesclada entre os shonens, né? A gente tinha Kimetsu, shonen. Shingeki no Kyojin, shonen. Algum outro shonen saindo ali, de repente Boku no Hero, não lembro. Sempre sai tudo junto, né? Tivemos Bonita no Card, parte 2, o anime do vampiro. Sabe o Disco, que é aquele anime dos cogumelos, eu não sei se todo mundo assistiu. E o resto não tem nada tão importante não, o resto é só whatever. Então, aí foi tipo assim, dar aquela quebrada, tipo, Kimetsu foi um grande destaque, né? A gente teve uma temporada incrível, todo mundo vai sempre falar animação, cenas de luta, cena. A parte do humor, que eu falava que faltava um pouco na adaptação do anime, que tem no mangá, eu acho que melhorou nessa segunda temporada. Eu consegui rir mais de algumas cenas, igual quando eu li o mangá. Então eu gostei muito dessa adaptação. Shingeki no Kyojin, eu acho
foi mais uma vez a mapa enrolando para acabar uma coisa que todo mundo já sabe como vai terminar ruim, mas como ele é um hype mundial, ele fez a Crunchyroll e a Funimation cair no dia da estreia dele de novo. Espero que esse ano não aconteça, né? Porque foi horrível. Tenho certeza que vai acontecer. Falando em... Eita, os caras não conseguem... Ah, sim. Esse negócio de estrutura é difícil pra qualquer site, né? Seja original, seja marujão, seja qualquer um. Cai mesmo, dependendo do povo que acessa aí, no hype, acessa bastante. Falando de anime bonito, um dos animes mais bonitos que juntou até minha mãe foi Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, com certeza. A cena, quando eu assisti, foi tipo gol na Copa, aquela respiração entre a música dele, lindo demais. Aquilo foi gol de Copa do Mundo pra gente, quando o Tanjiro vai lá e vá. E o anime que mais me fez rir pra caralho mesmo foi Nagatoro. Nagatoro, menina capeta, mas muito bom mesmo. Eu gosto. Tem gente que não gosta porque, né, por causa do criador de Nagatoro. Aliás, ele fez aí um anime proibidão de uma mina com um macaco. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa, mas... Isekai do gorila. Isekai do gorila? Uhum. É um Isekai de um gorila e uma menina lá que... Enfim. Isso é do mesmo criador de Nagatoro? É. Pior que é. É até plausível, né? Porque eu não gosto dos dois. Então faz até um pouco de sentido. Mas aí, Jack, o que você achou dessa temporada aí? Pelo menos desses 3 destaques que eu não me disse. Ah, foi uma temporada legal. Foi uma temporada assim que eu não acompanhei muito bem, mas eu achei interessante alguns conceitos aí. Você não assistiu o Sonobisque, né? Não, Sonobisque eu assisti sim, eu achei bacana. O anime da costura, como vocês dizem, né? Foi um anime que eu ri bastante também. Tirando isso daqui, tipo assim, o nível 2, o rank B dessa temporada, eu destacaria Takagi-san, que eu assisti já, ela deve gostar. Aquele Chan, que teve gente que gostou também, o anime da menina do uniforme. E é só esses dois mesmo. E eu teve um que eu gostei muito, que foi Hakozumi Oban Yoshi no Yangonshou, que é o nome das policiais. Dos life de 2 policiais fazendo coisas de policiais. Inclusive, eu acho que esse anime aqui das policiais foi um dos melhores do ano, cara. Pra quem não assistiu, assista. É um bom Slice of Life. Ele seria muito melhor se a produção e a direção dele fosse mais competente. Assim, eu gostei demais desse anime, cara. Tem cenas que você ri, tem cenas que você chora, tem cenas que fica triste. Então, tipo assim, eu gosto que vai te impactar e vai te fazer rir, cara. Então eu recomendo muito esse do cinema. JL? Sim. Sim, voltando, eu estava falando na fusão, né? Que até hoje tá meio lerda essa fusão. Enquanto isso, os concorrentes aí, Disney já pegou Tokyo Legend, tem o Bleach também. Disney pegou bastante aqueles da Kodansha, né? Só deixou alguns que são da Crunch mesmo e da Netflix, mas o resto pegou tudo pra ela. Aliás, a Disney, eu não sei o que ela quer com o mercado de animes, porque o serviço deles não foca tanto assim. E tá focando agora, tá sendo um milagre, basicamente. Cara, o serviço deles, ontem eu tava vendo um mapa global. Sei que a gente tá saindo um pouco da curva do assunto, aí pra gente volta. Eu tava vendo um mapa global de aplicativos que tem um pico de audiência em cada país. Tipo, a Disney não lidera em quase nenhum país. Só um país, se eu não me engano, lá nos cafundós da Europa, que eu vi a Disney em primeiro. Tipo, nos Estados Unidos, no Canadá e ali pegando o Polo Norte, né? É tudo Prime Video. Na América Central, vindo para América do Sul, entra a Netflix. Só que no Brasil me surpreendeu. Quem lidera no Brasil é a Globoplay. Eu fiquei tipo assim, surpreso, não esperava. Pensava que a Netflix está muito grande no Brasil ainda, mas ela perdeu para a Globoplay. E
a parte da Europa que vai Portugal, aí tipo assim, pegaria o Reino Unido, França e tal, aí fica tipo Netflix. Na África são os streamers que eu não conheço. Olhei lá, um monte de streamers que eu não conheço. E na Ásia tem uns também estranhos, que eu não conheço. E Netflix também muito pesado ali na área. Então é isso que o F falou. O que a Disney quer? Que ela tá entrando nesse mercado, não é um mercado, tipo, ela não pode entrar de qualquer jeito, tipo o Netflix fez. Um dos maiores, voltando ao assunto de 2022, da retrospectiva, um dos maiores flops de 2022, que vem de 2021 também, é Jojo, a parte 6, por culpa da Netflix. O que ela fez? Ela tirou Jojo da Crunchyroll e levou pra ela. Só que ela não lançou como os fãs estavam acostumados. A famosa Jojo Feira não existe, acabou. É aquele negócio que a gente falou lá no comecinho do cast, né? Da questão do engajamento, né? E várias pessoas estiveram falando de um anime que ele vai ficar popular, ou criticando, né? E foi justamente isso, cara. Jojo, quando ele lançava, eu sou muito Jojo fan, eu adoro, cara. Essa última parte, esses últimos episódios que lançaram a terceira parte da parte 6 de Jojo, a terceira parte da parte 6 de Jojo, olha que foda, né? Olha o que a Netflix fez. Eu assisti tudo de uma vez. Acho que foram 14 ou 13 episódios, eu assisti de uma vez só. Comecei 7 da noite e acabei 2 horas da manhã. Então assim, adorava, né? E o que eu via da comunidade, eu que faço parte, o pessoal falava muito, né, de Jojo parte 6 durante uma semana no máximo, e depois morria o assunto, ninguém mais lembrava que ia lançar Jojo parte 6. E era foda, cara, tanto que nessa última vez que foi lançar Jojo parte 6, faltava 10 dias, faltava uma semana pra lançar o negócio, e ninguém se importava, entendeu? Ninguém ligava pra Jojo. Tanto, mas só que no primeira vez que ia lançar Jojo, todo mundo tava comentando, não sei o que, tava todo mundo animado, porque ninguém ia saber o que a Netflix ia fazer, a merda que ela ia fazer. Então, antes dela lançar, todo mundo animado. Depois que ela começou a lançar naquele formato, Jojo flopou. E não foi uma boa parte antes. E espero que ela não pegue pra fazer a parte 7, porque se ela profanar a parte 7, aí eu vou ficar muito triste, como um grande fã de Jojo mostrou. Mas isso daí é uma coisa mais tradicional da Netflix, né? Quando eles vão lançar série, quando eles vão lançar uma coisa original deles, nem que seja adaptado de algum lugar, eles mandam todos os episódios e maratonem se quiser, e é isso. Eu acho difícil a Netflix se adaptar a uma coisa assim, por semanal, sabe? Tipo, eu cortar aí. Só que aí vem 2 poréns. Tipo, tem animes e animes que dá pra fazer esse tipo. Aí, nesse ano de 2022 a gente teve um exemplo de anime lançado em bloco. Em bloco aquela quantidade de episódios. E virou mais de um final de semana todo mundo comentando sobre o anime, que foi no caso Cyberpunk. Uhum. Cyberpunk, ele foi lançado direto, mas ele foi um anime pensado, projetado para aquilo. História fechadinha, bonitinho, lançado. Passou uma semana, passou 2, 3, o pessoal comentava. Virou um mês, o pessoal comentava sobre Cyberpunk ainda. Aí eu criei interesse, eu falei, vou assistir Cyberpunk. Pra todo mundo. Já tinha 2 ou 3 semanas lançado, o pessoal comentando ainda, eu falei, vou assistir. Não tava, porque eu não gosto de ver muita coisa assim na Netflix. E fui ver. E tipo, realmente, muito bom, gostei. Ainda continuou mais uns dias, o pessoal comentando. O hype também, caso da nova waifu surgindo, as 2 novas waifus, né? No caso a Lucy E a Rebeca? Rebeca. Saudade de Rebeca. E essa questão de lançar em bloco semanal é até polêmica nas séries deles mesmo. Em questão de audiência. Tipo o Stranger Things, que lançaram em blocos, aí muita gente tava criticando isso, enquanto a Amazon tava lançando semanal. The Boys. Isso aí também
Isso aí também vai muito do gosto. Eu acho assim, o público que acostumou com o lançamento em TV tá acostumado em séries, assim, acostumado com o lançamento semanal. Quem assistia conteúdo na Warner. Quando vem a Netflix e começa a produzir seus conteúdos e lançando pro pessoal maratonar, você cria um novo público para aquele tipo de formato. Claro que esse público é menor do que isso. Né? Tipo assim, tem umas séries pontuais da Netflix que ela estica até demais, justamente por causa desse público. A gente tem um exemplo aí de La Casa de Papel, que eu não assisti, não gosto o gênero que é a série. É uma série esticada justamente para manter durante um tempo esse público. Gosta de coisa em bloco, que vai maratonar, vai deixar a série lá no top 10, mas vai perder pra Chiquitita, o Carrossel, não importa. E vai ficar ali, vai manter ele durante um tempo ali no top, comentado. Aí começa a série Elite, que a Netflix tem um custo muito baixo com essa série. Então ela pode lançar em bloco e ela tem um retorno bom. São séries que não custam tanto para produzir. Então, né, vocês falando de Cyberpunk, desculpa quem não assistiu até agora, quem tá assistindo ou ouvindo, mas ele foge do padrãozinho daquela história com um final feliz, o que algumas pessoas acharam ruim essa fuga do padrão, né? Não o meu caso, eu achei bacana essa fuga dos padrões, sem falar da abertura que mostra bem o que vai acontecer no final. Quem reparou na abertura sabe. Cara, é clichê porque, tipo assim, ele foi feito pelo estúdio do Gatinho, nossa querida Trigger. Então, ele tem que se encaixar no nível de anime da Trigger. Anime da Trigger, a gente sabe que a gente vai ter a nossa querida waifu padrão Trigger, cabelo, etc. E vai ter uma história, tipo assim, a Trigger gosta desse tipo de história meio cyberpunk que a gente tem ali. Parecido já assim, feito pela Trigger, estão muito bom. Kill la Kill é um exemplo disso. Mais futurista, assim. É bem radical, né? Podemos dizer mais os trajes. Mas, como eu falo, como eu falei, ele foi um negócio muito bem pensado. Porque quando o jogo sai, o jogo flopa, mas já tinha um projeto do anime junto como o jogo estava sendo produzido. 2 anos atrás. Então, independente se o jogo bombasse ou não, o produto ia sair com uma história original e acabou que ajudou o jogo, né? Sim, eu ia perguntar justamente sobre isso. Se o anime meio que limpou a barra do jogo, porque quando ele lançou, né, virou um meme, Cyberbug, cheio de problema, cheio de erro. Será que o anime realmente limpou a barra do jogo atualmente? Cara, eu concordo que sim, porque hoje em dia o Cyberpunk está bom. Eu tenho amigos que estão na nova geração. O erro do Cyberpunk realmente foi ter saído para a geração passada. Não dá. Ele realmente foi projetado, pensado para a geração. Eita, minha bateria vai acabar. Na nova geração ele tá rodando bem. Ele teve atualizações, ele tá muito bom o jogo mesmo. Tá rodando a 60 FPS, assim, tá tudo bem legal. Estão entregando as coisas que prometeram no passado agora, eles estão começando realmente a entregar. E o anime ajudou a alavancar tanto que na semana de estreia do anime, o jogo bateu um recorde de jogadores na Steam. O pessoal começou a ir. Aí, né, todos os criadores depois fizeram botaram em forma de, não sei se de DLC, algum evento, e colocou a jaqueta do protagonista do anime e botaram outras coisas assim, tipo, do anime pro pessoal usar. O que eu acho bacana em Cyberpunk é que, por exemplo, eu nunca assisti Cyberpunk, eu não vi nada do tipo, e eu mesmo assim conheci o anime porque era Trigger e pelo trailer tava bonito pra caralho. Eu peguei pra ver, né? E pô, mesmo sem eu saber nada, eu curti bastante, entendeu? Eu achei bacana o anime e foi uma experiência bem agradável, principalmente nos 6 primeiros episódios, que foram os que eu gostei mais. Eu acho que depois ele acaba ficando um pouco mais chato pra mim, mas enfim,
Eu gostei do anime e não precisei conhecer nada do Cyberpunk pra poder curtir. Tipo assim, é um roteiro totalmente original, né? Porque ele se passa um ano antes da história do jogo, no caso. Tem 2 personagens do Mas, jogo. Gabriel, eu tenho uma pergunta, né? Tipo assim, eu perdi muita coisa, tá ligado? Eu perdi muita referência de não ter jogado o jogo, não saber mais de Cyberpunk. Né? Ou não? Não perdi. Entendi. A única coisa, tipo assim, se tu jogar hoje, tu vai reconhecer o boss final, aquele boss que aparece no final. Aham. E a mina do bar. Ok. Tipo, eles dois são 2 personagens do jogo mesmo. Então eles estão há um ano depois no jogo, eles realmente estão lá. E o boss fight é o personagem que te incomoda realmente no jogo. Ele é um boss lá. De resto, é totalmente fora da curva. Mas, como eu falo, o anime, agora tem gente que já fala assim, eu vi o anime, entendi o jogo melhor. Eu não sei dizer muito bem como é a história, diretamente a narrativa toda do jogo, se explica bem como é o sistema, como é a sociedade em si. O anime já detalha isso bem, como é aquela sociedade capitalista, controlada por uma empresa, como pessoas que são pobres são descartadas com facilidade absurda. E a gente acabou dando um spoilerzinho que acho que pelo tempo muita gente já deve ter visto, então dando spoiler quando a mãe do protagonista acaba falecendo e você vê que ela, quando sofre um acidente, que chega o socorro e vê que o plano de saúde dela não é um plano Platinum, eles deixam ela ali pra morrer e vão socorrer outra pessoa. Uma das cenas mais tristes, sim. Aliás, isso que fez eu ter motivação pra assistir o negócio, né? A trava emocional, muito anime, muito conteúdo assim, tem dessa. Até novela tem. Eu não sei se vocês sabem desse conceito, não sei se eu conversei isso com vocês, mas esse negócio de trava emocional faz você ter a vontade de assistir os próximos episódios, tipo, o que vai acontecer depois. Você meio que pega uma empatia pelos personagens, é interessante. Eu concordo, concordo também, eu acho que a trava emocional é uma coisa que agrega muito. Eu acho que o pessoal até, ultimamente, a gente vê aí alguns youtubers de anime brigando, falando que tal anime não pode abordar tal tema, não pode isso. Mano, eu acho que obras tem que ter a liberdade de expressão na obra. O autor pode abordar o que ele quiser. Eu acho assim, tem coisas que podem ser abordadas também em animes. Claro que a gente tem uma faixa etária de idade. Se você vai abordar um assunto mais sério, um assunto mais complexo, você tem uma faixa etária de público para aquilo. Você não vai botar para uma criança ver que a criança não vai entender nada do que está sendo abordado ali. Tu bota um Cyberpunk para uma criança de 10 anos, ela vai entender um conceito que queria passar ali, é trigger? Não. Ela só vai achar que é tiro, explosão, bababã, o protagonista gosta da garota, isso. E o fim. Agora você bota uma pessoa mais velha, aí a pessoa consegue entender o que ele quer dizer sobre a sociedade, sobre a exclusão que acontece no mundo real, na realidade de muitas pessoas no mundo, principalmente no Brasil. Então aí pessoas ficam nessa parte assim, emocional, não pode abordar certos temas. Então tivemos a polêmica do ano passado, no caso, acho que foi ano passado, o anime lá do Herói do Escudo, que também saiu na temporada passada. Saiu de janeiro, acho que. Qual que é a segunda temporada? É de março, né? Março. Aí ele saiu por aí. Aí rolou aquela polêmica lá, falando que não poderia abordar aqueles temas. Cara. Já abriu, caralho. Beleza, continue já. Tipo, não poderia abordar aqueles temas que era sensível. Não, tem que ser abordado. Uma novela aborda tal tema, uma série aborda esse tema, porque um anime não feito para criança, deixando bem claro, não pode abordar certos temas mais delicados. É aquele tabu, né? Venha pra criança. Eu acho que assim, tipo, eu até gosto de
de obras que abordam temas mais delicados, sim, mas a questão não é nem abordar o tema, assim, como abordar, né, cara? Às vezes tá abordando alguns temas de forma muito desrespeitosa, né? Então, boa parte das reclamações que eu vejo é por conta disso daí. Não é só, realmente, não é só tipo assim, abordar. Você tem que abordar, mas saber realmente abordar. Não só da parte do entretenimento, parte do respeito e do desenvolvimento da história. Não pode ser uma coisa clichê. Quando você vê um anime que, no caso, toca um assunto tipo assim, violência sexual, é uma coisa pesada. A gente vê muito em filme e séries. Séries teen, atualmente. Sim. Um anime aborda isso, um anime que não é feito para criança, mas ele tá lá, faz 16 anos, mais ou menos. Faixa etária. Ele aborda isso, ele cria um colapso. Porque o autor botou isso, o autor é um monstro. Não, ele tá abordando uma coisa que existe, que deve ser combatida e tem que ser discutida. Nem todo mundo vai viver num conto de fada. Tem personagens que vão passar por coisas bizarras, que são pesadas, e vai construir a personalidade dele. Seja uma personalidade boa ou ruim na trama. Vamos só exemplificar aqui. Um exemplo que eu acho uma abordagem ruim é a de Kai, né, com abuso. E um exemplo que eu acho bom, eu diria que, sei lá, cara, Berserk ele trata bastante maturidade, esse tipo de coisa. Tanto é que o Guts, não sei se todo mundo aqui já leu, mas o Guts, que é o protagonista, tem um trauma que uma vez ele foi abusado quando ele era uma criança. Cara, Berserk, ele aborda temas ali no começo, coisas realmente pesadas e são bem detalhadas no mangá, que eu acho que é o principal, não vou falar culpado, de Berserk não ter uma adaptação boa em anime até hoje, justamente por isso, não ter uma história boa e que choca. E o pessoal parece que tem medo de um estúdio chegar a falar, mas é isso mesmo, tipo, isso. Berserk sabe fazer a história fluir e sabe fazer a emoção mesmo. Tanto é que a trilha do Guts é linda, velho. Tipo, aquela coisa meio que mexe com você, sabe? Dá pra sentir a emoção dele ali na música, na trilha sonora dele. Muito bom. Pô, é incrível, cara. Se um dia a gente for falar sobre Berserk, tem que tirar um episódio pra falar só de Berserk. Sim, verdade. Tá ligado? Eu teria que reler. Eu releria com o maior prazer Berserk, só pra fazer um cast sobre ele. Também. Miura foi, infelizmente, faleceu, mas o cara foi um gênio. É inclusive meu mangá favorito. Cara, eu não digo que seria o meu mangá favorito, mas é um dos favoritos, juro, junto com o Claymore. Eu acho que o mangá de Claymore tem mais muito bom. Claymore. Eu tô pra ler esse mangá também. O anime é triste, também. Mas o mangá é muito bom. Entendi. Agora, só pra gente dar continuidade aqui, todo mundo falou dos 3 principais destaques, né, há uma hora atrás. Agora eu vou falar o que eu achei. Eu achei que Kimetsu no Yaiba o que eu sempre acho, né, animação e tal. Acho que eu não assisti um anime com o tom que eu deveria ter assistido. Eu achei bem desnecessárias os momentos de comédia. Na verdade, eu acho que eu levei muito a sério as partes que era só pra rir, entendeu? Então eu achei muito conveniente, bobo. A cena de luta espetacular no final, né? Mas não achei nada demais não, em questão de roteiro. Entendo que hoje, nessa temporada foi um declínio. Acho que se ela acabasse quando o Eren tomou um tiro na cabeça, seria melhor. Tipo, o anime acabou ali, eu ia gostar mais do que eu tô curtindo agora, então do que vai acontecer. Então, tipo, aqui, nessa temporada que no que hoje começa a ficar ruim. Isso no Bisquedol, tudo que eu tenho pra falar dele é que ele foi o melhor anime do ano. E aí a gente passa para a temporada de abril, que não teve, eu acho que nada demais, né? Não teve sim, a temporada de abril foi a temporada do Gela, né, Gela? Seu cara romântico aí. Foi a temporada que teve mais anime de comédia romântica. Então vamos lá, o Spy Family, Kaguya-sama, Pikimori-san, Komi-san, Ahari-san e... é isso? Não, o principal, pô. O Koiwa Senki Seifuku no Atude. Aquele o anime dos Power Rangers, né? Ah, ainda teve aquele lá do namoradinho lá,
Do garoto que tem a Zai em tudo e a namorada dele. Então, é o Shikimori-san. Nossa, essa temporada eu tava subestimando, até que teve bastante coisa bacana. Teve o Paripi Koumei, que é um anime do chinês lá, tá ligado? Sim, que eu acho que foi que teve uma das melhores aberturas do ano. Realmente foi. Aí teve o Summertime Render, que muita gente gostou e eu não gostei. Tomodachi Game, que de novo muita gente gostou e muitas outras pessoas não gostaram. Esse não foi só eu. Sou eu também. Teve o anime de futebol, o Aishi, que é melhor que Blue Lock. E o que eu gostei e muita gente não gostou foi o Dance Dance Danseur, que é um anime de balé. E caramba, cara, tivemos bastante destaque nessa temporada. Mas vamos só pra ficar mais bonitinho, vamos destacar 3 aqui. É o Spy Family, Kaguya-sama e Summertime Render. Aí vai, comissão, vou ser justo, comissão também. Vamos falar mal de comissão. Fala aí, Gal. JL, deixa que eu falo no final aí. Você fala da temporada de abril. Summertime, então. Summertime, muita gente dropou também, porque só era pelo Disney Plus e também a história era muito confusa. Tipo, toda hora o protagonista revivia, aí depois entrava uma... Dando spoiler pra quem não assistiu, uma sombra no que eles chamam aleatória. Aí cada episódio era a mesma coisa, é tipo ReZero. Se você não acompanhar direito, você não entende. Você tem que realmente prestar atenção no Summertime. Mas eu acho ele um anime bom porque ele teve muito plot em cima de plot. Quando você pensa que não é uma coisa, mas você tem que prestar atenção. Se você prestar atenção legal, você vai entender e você vai falar que é bom. Eu só achei o final muito meio novela mexicana. Olha, agora, eu dropei Summertime Render. Eu dropei por... Cara, porque assim, quando essa temporada pega muita coisa pra ver, então são muitos anime novos lançando e eu vou pegando, assistindo tudo e se um anime não me prende assim logo de começo, eu dropo e tô nem ri, né? E é isso que tá acontecendo na temporada de agora, desse exato momento eu tô fazendo isso. E sobre o Render, nos primeiros episódios tiveram umas cenazinhas de ficava debochando desse tipo de coisa. E tiveram umas cenas que eu achava muito ridículo, tipo assim, o protagonista ele não estava confiando no que um personagem X tinha dito, né? E eu como telespectador sabia daquilo, eu sabia que ele não estava confiando naquele personagem. Só que o anime ele é tão expositivo que tem uma cena do protagonista pensando, eu não estou confiando em você, e a imagem fica num filtro meio azul, tipo Death Note, tá ligado? Quando o Ed tava pensando em alguma coisa. Eu achei muito cafona essa cena. Então, acabei largando mão do anime logo do começo, por conta de uma cena ou outra que eu acabei achando meio paia. Mas aí eu dropei no episódio 2 mesmo, então não tem muito o que falar. Nosso querido âncora aí, o Lu, pode falar aí. Se você tem a dizer sobre a temporada de abril. Sobre as temporadas de abril? Ou pode ser do ano inteiro? Abril. A gente tá seguindo o ano, assim. Sim. Abril, que a gente começou as grandes estreias, assim, podemos dizer. Em abril eu assisti pouco anime, pra falar a verdade, né? Mas do ano, assim, em si, vocês poderiam ter comentado um pouquinho mais sobre Attack on Titan, né? Que foi, assim, um boom, uma explosão. Todo mundo tava falando sobre Attack on Titan. E o anime que derrubou muita plataforma aí, inclusive Marujões, né? É o famoso, fale bem ou fale mal, mas fala de mim. Não falar de Jojo, né? Porque, enfim. É que, cara, tá contando, tipo assim, a gente, voltando de novo, falar tá contando, não consigo. Vou falar Shingeki no Kyojin, porque esse nome é errado aí, que botaram, aí depois não quiseram corrigir, enfim. Eu até falei com um amigo assim, que eu considero ele um fenômeno tão grande na indústria dos animes assim, que eu comparo ele tipo a Dragon Ball. Em questão, tipo assim, em questão tipo de público, o que ele fez. Ele literalmente, por 2 anos seguidos, ele travou 2 streamers
fez cair sites piratas que conseguiram postar episódios, caíram, porque o pessoal queria ver essa temporada de desdobramento do que acompanhar o longozão. Então, tipo assim, criaram um fenômeno. Igual, tipo, quando foi Dragon Ball Super. Em questão de dizer se Dragon Ball Super foi bom ou ruim, aí é outra discussão. Mas, tipo, a grandeza da obra que foi Dragon Ball Super, pô, nos 2 episódios finais ali, você viu o mundo, literalmente o mundo parou pra assistir Dragon Ball. Você viu um monte de prefeituras botando telão, shoppings no mundo todo pro pessoal assistir inédito o episódio. Sendo que depois todo mundo foi processado pela Toei Animation de exibir o negócio sem permissão. A Toei é tipo uma Nintendo, né? Ganhou muito dinheiro. Os caras... Foi legal. Vi várias praças. Pô, shoppings no Brasil fizeram isso. Eu até pedi pro shopping da minha cidade fazer isso, transmitir lá, que eu ia com meus amigos assistir os 2 últimos episódios do Torneio de Poder. Então, tipo, tem essa grandeza. Eu acho que o Shingeki, ele chegou a esse... Não igual, mas, tipo assim, chegou perto ali de fazer, pô, muito... Mesmo sendo todo mundo já sabendo, mesmo não ter caído na história e tal, mas o pessoal querendo ver, independente disso. Eu acho que o Kimetsu, ele pode, quando ele chegar perto do seu arco final, eu acho que ele vai dar esse up, essa subida. Eu acho que ele vai fazer travar também a plataforma. Porque ele é um fenômeno atual muito grande. Sim. E voltando aqui ao assunto dos animes do ano, eu achei lindo também o Jojo, né? Gostei muito de Jojo. Gostou de Jojo da parte 6? Sim. Eu assisti Jojo tudo errado, na verdade, né? Eu assisti a parte 4, depois assisti a parte 6 e foi assim que eu gostei bastante desse anime aí. Aliás, a trilha sonora dele é linda. Eu gosto muito dos animes quando eles são não tão paradões e quando ele tem uma música muito boa. No caso de Jojo, tem uma trilha muito boa e o Ventodoro, inclusive, muito bom também. E, é claro, o melhor anime do ano, com certeza, Cyberpunk, né? Uma história linda e muito ruim, recomendo. É isso. Cara, assim... Dessa temporada aqui, eu queria... Vou fazer o seguinte, eu vou falar primeiro de Spy Family, depois de Kaguya-sama, depois eu falo da minha frustração com o Comissão. Aí vamos lá. Spy Family, eu passo por Gela fala de Spy Family e assim por diante, até a gente falar desses 3 destaques que eu queria comentar. Bom, Spy Family pra mim, assim, foi o primeiro anime mais hypado que eu tinha assistido num ano, né? Porque da primeira temporada nós não tivemos nenhuma estreia, tipo anime novo, que foi muito hypado. Então a continuação, que é Kimetsu e Shingeki. Spy Family, ele tava prometendo ser um novo Kaguya-sama, né? E Kaguya-sama pra mim é um dos melhores animes que eu assisti. Pontual, assim. Então, assim, Kaguya, quando lançou, cara, foi uma decepção tremenda, porque eu não vi graça nisso. Só um Zayafly normal. Então, assim, eu fiquei triste, cara, porque um anime que tava prometendo ser tão bom quanto um dos animes que eu considero um dos meus favoritos, que é Kaguya-sama, também tava lançando na mesma temporada dele, ser tão decepcionante assim, foi um baque, cara. Tanto que eu considero Spy Family uma das maiores decepções desse ano. Eu acho que o time cômico não existe e a história, os personagens, assim, o roteiro não me chamou nada a atenção, nem a produção desse anime, nem é tão assim bonito quanto deveria ser um anime produzido pela Cloverworks e Twitch, né, que são dos 2 estúdios que mais fazem anime bonito aí nesses anos. Mas é isso, eu falei que você achou de Spy Family. Cara, Spy Family, ele realmente foi muito hypado, porque ele é um mangá de sucesso. O mangá continua batendo recorde de venda. Eu não esperava uma adaptação dele logo, assim, quando ele foi anunciado, ninguém esperava, porque, tipo assim, se for contar, ele tem poucos capítulos ainda, com uma adaptação. Ainda mais uma adaptação com 24 episódios, eu achei que foi muito... Uso, né? Só que aí é outro assunto aí pra
outra coisa que eu debati até com a Thalita sobre a falta de conteúdos. Porque você vê o tanto de remakes que estão saindo, animes, mangás com pouco tempo de lançamento já estão tendo adaptação anunciada, e isso acho que tá faltando acho que obra no momento lá. Mas eu gostei, pelo menos na primeira parte do Spy Family foi muito bem, seguiu legal o mangá assim. Eu só acho que eles esqueceram um pouco que ele era um mangá mais cômico e tal. Eles pegaram uma pegada que ele ia fazer uns meio shonen ali, um trama. A Aya é uma graça de criança, é aquela criança que é um anime. Como falo assim, o Spy Family na verdade é um anime para ajudar a aumentar a população japonesa, que já há 9 anos e está em baixa natalidade dela. É o país com o nível de natalidade mais baixo do mundo, já há 9 anos. Eu acho que eles estão fazendo anime nessa pegada, acho que pro povo japonês querer ter filho. Não sei. Porque tu vê Spy Family e você fica assim, queria ter uma criança. Você fica aquela ilusão que acho que tu vai ter uma criança e tipo, mas não vai ter, teu filho não vai ser uma coisinha fofa, vai ser a criança tentada. Então é um perigo esse tipo de anime. Mas eu particularmente gostei. Eu acho que só o pecado poder... E ele sair numa temporada onde tem muita coisa grande e ele conseguir ali em cima se manter, ser comunicado positivamente e negativamente por algumas pessoas que não entendem um afeto de um pai com uma filha, um afeto saudável, eu acho que ele foi muito bem. E você, JR? Sobre Spy Family, eu só vi a primeira parte, depois perdi o interesse, mas no geral é um anime legal de acompanhar. Só que é como vocês falaram mesmo, teve aquele hype no início e com o tempo foi perdendo o interesse. Eu concordo com você, ali. Eu poderia ter dito a mesma coisa que você disse. Eu assisti a primeira parte, depois perdi o interesse. Foi exatamente assim comigo também. E Eu você, Bru? assisti, muito bom. Assisti inclusive com meu irmão. Meu irmão gostou bastante, né? E ele é um anime bem equilibrado, bem família mesmo. Tem seus momentos engraçadinhos e poderia ter um pouquinho mais dessa graça, né? A Anya sendo aquela criança inocente, mas nem tanto. Essa é a graça dela, na verdade, né? Essa inocência quase completa dela, né? Mas é muito bom mesmo. O ruim é o Lloyd e a Yor se esconderem demais, sabe? Isso meio que esfria a história. E saber que aquilo vai acabar por causa da missão do Lloyd é meio depressivo, sabe? Bem triste. Mas, de qualquer forma, é um ótimo anime. Dá pra assistir com a família. E se fosse um live action, uma novela, seria um sucesso também. Concordo com a opinião dele. Se fosse uma live action, com certeza vai ter live action. Daqui a pouco eu anuncio uma live action de Spy Family. Assim, desculpa te interromper, mas o ruim dos live actions é que, tipo, eles reduzem muito da história e às vezes não é nem uma novela, assim, não é um dorama, é tipo uma minissérie. 6 episódios e pronto, acabou. Esse é o ruim. Infelizmente nenhum live action vai ser um Samurai X da vida, que conseguiram fazer vários filmes com uma qualidade absurda. Mas o que você ia falando sobre Spy Family mesmo? Que era um anime família e... Então, o Spy Family também, realmente, tipo assim, realmente um negócio tão família, e, tipo assim, minha namorada, ela é uma pessoa que também cresceu assistindo animes. Ela é muito fã de Sakura Card Captor, e outros animes da Clamp. Só que ela já estava um tempo meio longe disso. Aí ela começou a assistir o Kimetsu, aí gostar. Aí ela conheceu o Spy Family. Ela gostou de Spy Family, como ela gostou muito de Sonobisque Dolls. Ela chegou aqui em casa, eu já tava, tipo, no 4º episódio da semana, tipo, saindo, e tinha saído, acho que o primeiro episódio dublado. Eu falei, quero ver como tá a dublagem. Tu se importa de ver também dublado? Ela botou. Eu, tipo, tava vendo do meu lado. Ela se apaixonou, depois começou a ver também, sozinha. E ela fala, tipo, eu sinto falta do meu anime de costura. E minha irmã também gostou muito desse anime, porque a minha irmã ela tem um negócio, tipo assim, ela não gosta muito de anime que tem, tipo, que tem uma apelação, ela se incomoda com isso. O Sonobisque, ele dosa isso muito bem, que não fica uma coisa tão apelativa, mostra que é um desenho, tipo assim, um anime
com um público jovem adulto, com uma história que você entende, que tem os dois jovens ali se conhecendo, se entendendo, descobrindo coisas do seu corpo, principalmente o protagonista, o Gojo, e tem aquela tensão que acontece normal na idade, quando a gente passa da puberdade. Isso é normal, aconteceu com todos nós, que vai acontecer com mais jovens no futuro. Então eu acho que ele é bom nesse conceito. E voltando já agora para a temporada de abril, que eu acho que realmente foi a temporada que eu mais esperei no ano, justamente por causa de Kaguya, porque eu já tinha comentado com o Lucas, eu critico muitos animes assim do gênero, que eu acho que Kaguya, na verdade, Kaguya existiu para salvar o gênero de comédia romântica. Porque a gente já viu tanto de anime bom de comédia romântica que só teve uma temporada piloto e foi abandonado. Nunca mais saiu. Tipo, a gente pode dizer assim, Nozaki, aquele lá que tem na Netflix, mangá semanal para garotos do Nozaki. Ainda tem história, mas ele nunca mais saiu a segunda temporada. E é um anime bom. Aquele lá que o cara pega um galo na rua e leva pra escola e a mina fica enchendo o saco dele. Que na Netflix tá escrito como... Aliás, na Crunchyroll tá escrito como My Little Monster. Acho que tá esse nome. Isso. Conhecido com o nome japonês, só que eu não lembro. É muito bom, e teve outros, Nisekoi, e tudo que era animes desse gênero, bons, que eram abandonados. Tinha uma temporada e caía no esquecimento. Só que aí surge o Kaguya-sama. Ele conseguiu quebrar muito bem o clichê numa comédia romântica, de ele fazer dois personagens bons, inteligentes, esforçados no seu curso, duelando naquela questão do amor, de um não querer entregar pro outro, que acha que se você dizer seus sentimentos, você tá se rebaixando ao outro. Bem clichê, mas ao mesmo tempo bem desenvolvido. Personagens secundários que você ama, principalmente na segunda temporada, que eu acho que é o ápice dos melhores personagens de Kaguya, é o Ishigami. Não sei se vocês vão concordar comigo. Cara, o Ishigami eu gosto. Eu concordo, viu? Eu concordo. Cara, o Ishigami, o que você não gosta dele na primeira temporada, quando você entra na segunda temporada, você bate palma pro Ishigami. E quando tem aquele episódio que, tipo, tira aquela parte do humor, que chega no episódio que vai contar a história do Ishigami ali, porque ele é tão depressivo, porque ele é muito na dele, mostra como ele conheceu o presidente, o Shirogane, você para e pensa, caralho, mano, que personagem bem construído, não foi tacado ali à toa. E a terceira temporada, tipo, o desenvolvimento de tudo. Você vê... Eu tava acompanhando muito hype pra terceira temporada justamente por saber o que ia acontecer e como isso seria adaptado. Eu achei que os personagens novos foram bem introduzidos. A amizade que acontece entre Shirogane e Shigami, a prima da Kaguya, que isso é bem desenvolvido no mangá ali, foi maneiro também no anime. Que automaticamente eles meio que, tanto dela ir lá tomar chá, pedir conselho, eles viraram amigos, sem meio que se perceber. Isso virou uma coisa natural. A Hayazaka, querendo ser mais valorizada pela Kaguya, a adaptação do episódio da Batalha de Rap, que eu não esperava, mano, foi a maior surpresa. Eu não esperava que eles iam botar a Chika pra xingar no anime, cantando rap. Aquilo ali eu ri muito. Sério, eu ri demais. Porque eu li no mangá, eu falei, eles não vão botar uma palavrinha assim, mas quando ela fala literalmente motherfucker e ela começou e soltou no outro palavrão na rima, eu falei, tipo, pô. Esse episódio é maravilhoso, tá louco, mano. Cara, foi muito bem. E a direção, tipo, empurrando o carrinho, botando a câmera assim. Esse foi um conceito muito bem da temporada. Acho que essa terceira temporada de Kaguya, tipo, mais uma vez a direção acertou muito e coisa. De novo, com cenas extras. Termina cortando umas paradas do mangá. Terminou cortando dando uma rushada de cortar um negocinho aí do mangá. Que alguns diálogos até anteciparam umas coisas, podemos dizer. Mas ficou bom. O momento que todo mundo esperava, que era a declaração lá, o festival
escolar, o arco do festival foi muito bem feito. Cara, esqueci o nome da mina que o Ishigami gosta. Eu também não sei. Caraca, esqueci o A nome menina, dela. a menina de cabelo loiro, de cabelo rosa, que não é chique. A menina de cabelo rosa que ninguém odeia. Tsubame. A Tsubame. Tsubame, a personagem. A Tika continua sendo a Tika de sempre. Todo mundo odeia. E a abertura. A abertura, mais uma vez, uma abertura perfeita de Kaguya-sama. Cara, essa música tá na minha playlist do Spotify. Um cantor que eu esqueci o nome, a história dele fugiu. Mas eu chamo de Seiji. Muito bom. Mas Suzuki, mais conhecido como Seiji Magal japonês. É maravilhoso. Realmente foi maravilhoso pra mim. Eu não falei muito, mas assim, Kaguya-sama foi o melhor anime do ano pra mim, né? Se você for considerar continuação, anime novo e tal, Kaguya-sama realmente tá acima de todos os outros. Gostei muito. E é tudo que o Jala falou aí, direção, personagens, história, assim, tudo impecável. E Kaguya-sama cada temporada fica melhor, cara. Então não tenho o que dizer, não tenho o que reclamar, um dos meus animes favoritos. E é isso, cara. Pra mim eu achei espetacular. E o final, aquele final, tá louco, mano. Passar a bola por JL. E Kaguya-sama, como já falou também, as aberturas. 3 músicas até hoje são as mais escutadas do anime. Da primeira, segunda, terceira temporada. Só isso que eu não sei muito de Kaguya-sama e deixo pra vocês. Então, sobre Kaguya-sama, a abertura eles até regravaram depois no First Take, onde tipo eles gravaram uma vez só e não podem errar. Eles gravaram sem filtro nenhum e é muito bom a versão, tanto original quanto do First Take. Aliás, recomendo vocês ouvirem, nem é de anime, mas é do Kanabun, Naimono Nedari. Vai estar aí o link na descrição se eu colocar isso no YouTube, com certeza vai no YouTube, né? Mas aí vocês procuram Naimono Nedari, do Kanabun, e simplesmente eles erraram uma parte do áudio, e depois no Spotify eles consertaram esse erro. Tá lá no Spotify a música certinha, e no YouTube tem o erro deles não cantarem uma parte da música. Recomendo vocês ouvirem. Isso acontece, cara. Principalmente em show ao vivo, que a minha banda de rock preferido, no caso, do parque, já aconteceu em show que o Mike esqueceu a letra. Ele olhar pra cara do Chester e ficar tipo, e aí? Esqueceu a letra, do nada, deu um apagão. Aí ficou todo mundo rindo, né? Depois ele lembrou e continuou o show. Pelo menos não é que nem Milli Vanilli, né? Que a fita travou no meio do negócio. Milli Vanilli era uma banda dos anos 90. Eles, tipo, tinham artistas, atores que ficavam no palco e a fita rolando, como se fosse um playback. Aí a fita uma hora enroscou. Eles simplesmente ficaram em pânico, né? Coitada da Anitta, se existisse. Sorte da Anitta que a carreira dela já existe iPad, né? Então ela não precisa. Já tá no streaming, né? Streaming não risca, não trava. Tá de boa. Nesses 2 minutinhos finais. Eita. Alguma coisa, Lucas? O que? Tá acabando já? Tá acabando. Temos 2 minutos e meio. Mas fudeu. De finalidade. É isso. Se vocês quiserem se despedindo aí, se despeçam. Eu vou me despedindo aqui. Foi muito louco gravar esse podcast. Espero que com o passar do tempo a gente melhore em questão de estrutura, em questão de dicção e em questão de assunto, porque eu tô meio perdido nisso ainda. Então se despeçam aí, pessoal. De assunto, realmente, eu tinha planejado falar do ano todo e paramos em abril, né? Então, sem comentário. Fazer parte 2. Realmente, se a gente fosse falar assim, né, eu ia querer falar mais dessa primeira parte aqui, porque o resto do ano foi só o desastre. Mas é isso aí, foi um prazer estar com vocês e que a gente melhore e continue fazendo mais podcast junto. JL. E eu queria agradecer a vocês, ao Jeff, deu ideia desse podcast, que a gente melhore aos poucos e me desculpar aí pelos barulhos. E é isso, tá falando. E é isso. É 2 também. Desculpa aí pelos barulhos, qualquer coisa. Vai, Gela, vai tu. Agradecer os 3 aí por topar essa ideia.
que, como eu falo, é mais pra gente começar como ter uma conversa de uma semana, às vezes estressante, querer trocar uma ideia. Às vezes a gente quer começar a subir um assunto, às vezes não tem aquele amigo ali que a gente possa conversar, mas a gente às vezes não quer conversar com mensagem, quer conversar assim com diálogo. Aí eu pensei, por que não um podcast para debater uma coisa que a gente sempre gostou, sempre assistiu, no caso, que são animes, coisas que são jogos, que possivelmente teremos temas sobre jogos, e sobre mais coisas tipo, de repente, de nostalgia da nossa infância. E agradecer a vocês por ter topado dar a ideia. A gente vai melhorar, claro. As pessoas que verem, se quiser deixar opinião, críticas construtivas são sempre bem-vindas, porque a tendência é a gente sempre melhorar, trazer um conteúdo diferente. Aparentemente a gente vai ter um episódio 2 para de repente continuar esse resumo aí do que aconteceu em 2022, que foi muita coisa. É porque abril foi um mês muito grande, tem muita coisa para falar de abril, a gente não conseguiu ainda. Acho que é só isso e um abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado da estreia do nosso podcast. E a gente se vê aí. E siga a gente nas redes sociais que vão ser lançadas. É isso, né, pessoal? E eu só vou agradecendo também a todo mundo que nos ouviu até aqui. Vamos indo. Falou pra vocês, salve pra quem fica. E sigam nossas redes sociais, sigam o nosso podcast. Eu não sei onde ele tá sendo distribuído. Valeu, foi bom e até!